Olá, sejam bem-vindos a mais um quadro de Direito Agrário, o primeiro quadro deste ano de 2016. Um quadro onde falamos sobre legislação no agronegócio de maneira bem simples e de fácil compreensão para o produtor rural. No quadro de hoje vamos falar sobre o novo Código Florestal e nos quadros seguintes, tratando hoje especificamente sobre alguns conceitos importantes sobre reserva legal, áreas de preservação permanente e alguns outros detalhes sobre o novo Código. Bom, para começar, é importante definir as áreas de reserva legal. O que são as áreas de reserva legal? São aquelas áreas localizadas no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 12 do Código Florestal. A função das reservas legais é assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, como também o abrigo e proteção da fauna e flora nativa. Segundo o artigo 12 do novo Código Florestal, a definição da reserva legal, em síntese, é justamente essa que eu disse agora sobre aquela área com cobertura de vegetação nativa a título de reserva, observados alguns percentuais definidos pelo novo Código. O novo Código ele traz que, quando for localizado na Amazônia Legal, o percentual da reserva legal deve observar 80% de 80% de reserva cadastrada na propriedade. Quando, em área de cerrado, o percentual é de 35% e 20% nas áreas de campos gerais. O inciso 2 desse mesmo artigo, ele fala que nas demais regiões do país, o padrão desse percentual é que seja 20% de reserva legal em toda propriedade ou imóvel rural. Por exemplo, se a gente imaginar um imóvel rural com 1.000 hectares na região da Amazônia Legal, sendo que desta área, 300 hectares serão ocupados com formações de cerrado e o restante formações florestais amazônicas. O que vai acontecer com esses 1.000 hectares? O proprietário vai ter que reservar 105 hectares no trecho das formações de cerrado, ou seja, aqueles 35%, 560 hectares na área de formações florestais amazônicas, porque são 80% da área. Em outras palavras, daqueles 1.000 hectares, somando esses dois percentuais de biomas diferentes, seriam 665 hectares destinados à composição da reserva legal desta propriedade. Existem exceções, para as reservas legais? Existem. O Código Florestal traz uma exceção para aqueles imóveis que tenham até 4 módulos fiscais. Nos imóveis que detinham até 22 de julho de 2008, uma área de até 4 módulos fiscais, uma medida trazida pelo novo Código, que varia de 5 a 110 hectares, que possuem esse remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no artigo 12, a reserva legal tem que ser constituída e ocupada com a vegetação nativa existente até essa data de corte, 22 de julho de 2008. Proibidas novas conversões dessa reserva legal para uso alternativo. Então essa é a exceção que o Código traz com relação às áreas menores do que 4 módulos. E todo imóvel tem que ter reserva legal? Todo imóvel tem que ter a área com cobertura de vegetação nativa a título de reserva, sem prejuízo de das áreas de preservação permanente que vamos tratar no próximo quadro, observados os percentuais mínimos com a área do imóvel e ainda uma exceção tratada no artigo 68 do Código, que vamos também falar no próximo quadro. Bom, então neste quadro, que começamos agora o ano falando sobre o novo Código Florestal, falamos um pouquinho sobre as áreas de reserva legal e quais são as obrigações de toda propriedade, todo imóvel rural com relação a esta obrigação do novo Código. Lembrando que no quadro anterior falamos sobre o Cadastro Ambiental Rural, que é a ferramenta onde serão disponibilizadas informações com relação ao percentual da reserva legal e área de preservação permanente. No próximo quadro, continuamos o assunto novo Código Florestal. Obrigado.